para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visto com bênção, tudo vai bem. Meu filho, tempo pra ti tem sido cruel. Parece até que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima e tem bom ânimo, eu luto por ti. Aquele que muito é amado, mais provas recebe. O barro que muito é pisado, valor adquirir. Se por algum tempo sozinho, não desisti. Mas hoje com amor imenso eu te escolhi. Eu trago vitórias comigo, eu tenho vitórias para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te revisto com bênção, tudo vai bem. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus poderoso, Deus forte, Deus fiel, Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. Não há outro Deus além de Ti, como Senhor e Salvador. O Senhor é general de guerra, general dos exércitos, tudo obedece à Tua palavra, Senhor. Todo se dobra diante de Ti. Oh, Jesus querido, Jesus amado, estamos aqui reunidos diante da Tua presença, Pai, para cultuar ao Senhor, meu Deus. Então aceite esses louvores, aceite essa adoração e aceite nosso corpo como um sacrifício vivo diante do altar. Ajuda-nos a entender esta palavra, para que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque lá em Isaías 55:11 diz que a Tua palavra jamais voltará vazia, mas sim fará aquilo para que foi enviada, meu Deus. E esta palavra de hoje foi enviada para nos dar força, nos dar fé e saber que há um só Deus, o Deus que tudo pode, e o Deus que tudo sabe, e o Deus que tudo vê. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. A palavra de hoje está lá no livro de Daniel, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 12, mas eu vou explanar um pouco aí, que essa mensagem é muito conhecida. É a mensagem da fornalha de fogo ardente. E de repente você está passando por essa fornalha. Jesus também falou lá em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Se passares pelo fogo, tu não vais te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. E as grandes águas, as grandes ondas não vão te submergir. Porque eu estou contigo até a consumação do século. Então, irmãos e irmãs, Jesus está prometendo nesta palavra que está conosco. Aquele que estiver ligado nele, ou seja, a palavra dele ligada nele, e ele obediente à palavra, tudo que ele pedir, Jesus vai fazer. E nós vamos ver aqui 3 pessoas, 3 jovens, que foram levados como escravos pelo rei Nabucodonosor, quando Jerusalém foi invadida. Então, esses
esses três jovens, um se chamava Sadraque, outro Mesaque e outro Abednego. Então, esses três jovens, juntamente com Daniel, eles estavam prosperando no reinado, porque eles eram pessoas inteligentes, e eles faziam mais do que o rei pedia, e aqueles pessoal que serviu o rei, com inveja deles, né? Levantaram uma história para que o rei perseguisse esses jovens. E falaram para o rei assim: olha, tem uns jovens no teu palácio aí, aqui serve o rei, só que esse jovem, rei, ele só se ajoelha diante do Deus dele. Se o senhor fizer um decreto aí e colocar uma escultura para eles se ajoelhar diante dessa escultura, eles não vão obedecer. Então eles estão dentro do seu palácio, mas não são obedientes ao Senhor. E o rei já tinha aquela imagem grande, né, dele, uma imagem imponente, e fez o decreto. Disse: então vou ver. O rei, cheio de autoridade, já tinha dominado Jerusalém, já tinha dominado um monte de outros países, um rei forte, que era o Nabucodonosor, um rei que reinava com mão de ferro, mas ele gostava do Sadraque, Mesaque e Abednego, como também gostava do Daniel, né? E o Daniel lá na frente, nós vamos ver também que passou por uma situação mais ou menos assim, né? Que foi jogado na cova do leão, mas já foi com outro rei, não foi com esse. Então o rei fez esse decreto. Disse: vamos ver se eles não obedecem. E marcou um dia, que era para todo o pessoal do reinado e daquela cidade que o rei tinha conquistado, aqueles países, comparecer ali, e na hora que tocasse a buzina, era para todos se ajoelhar e gritar lá: viva o rei, gritar palavras bonitas para o rei, né? Obedecendo e dando glória ao rei Nabucodonosor. Então o rei marcou esse dia através desse decreto, e os decretos do rei não podiam ser revogados, não podia ser voltado atrás, né? E o rei mandou preparar uma fornalha ardente, uma fornalha que não dava nem para você chegar perto, de tão quente. Então marcou-se o dia, a hora, e naquele dia, o Sadraque, Mesaque e o Abednego foram falar com o rei, e falaram assim: o rei, nós soubemos que o senhor assinou um decreto, assim, assim, assado. Agora, saiba o Senhor que nós nos dobramos diante de outros deuses. Nós temos o nosso Deus. Agora, se o nosso Deus quiser que nós sejamos queimados na fornalha, nós seremos queimados. Mas vamos continuar adorando o nosso Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. E olha que eles eram escravos lá na Babilônia. Eles já tinham sido levados. Eles podiam estar descontentes com Deus, mas não. Continuaram obedecendo ao Senhor, que sabia que o livramento viria de Deus. E o rei ficou irado quando eles falaram isso. E aqui começa a nossa história, né? Vamos lá no versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Então aquelas pessoas começam falando para o rei: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego,
Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvir o som da buzina, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de fole e toda sorte de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorarde, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Viu, Sadraque? Viu, Mesaque? Viu, Abednego? Quem será o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Aí a afronta não é mais para Sadraque, é para o Deus de Sadraque, é para o Deus de Mesaque, é para o Deus de Abednego. A mesma coisa com nós, irmão. Se nós não guerrearmos na nossa força, no nosso braço, Deus será conosco. Nós vamos vencer a luta, nós vamos vencer a guerra. Nós vamos vencer. Porque aquele que tocar em nós está tocando em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Mas nós temos que viver a palavra. E Sadraque, Mesaque e Abednego, o que falou para o rei? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ó rei, nós não precisamos responder. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sinceridade, irmão. Eles foram sinceros, mesmo sabendo que estava diante da morte. E isso é o que Jesus fala para nós sempre. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que fugir disso é do maligno. Eu não posso estar agradando o homem. Esses homens sabiam que estava com a cabeça a prêmio, porque estava afrontando o rei. Mas ele estava afrontando o rei da terra, mas estava servindo ao rei, o verdadeiro rei, que é Deus. Não adianta, irmão, servir o homem se eu desagradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus, mesmo que desagrade o homem. Então Nabucodonosor se encheu de ira. Irmão, quando a palavra confronta, as pessoas ficam iradas. Satanás vai ficar irado. Se eu falar uma palavra para você que não lhe agrada, você vai se irar. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de fazer aquilo que não quer. Mas tem que fazer de primeira vontade de Deus, não a nossa. A nossa vontade, às vezes, é de dormir o dia todo, mas nós temos que trabalhar, nós temos que fazer as coisas. Então o rei ficou irado. Encheu o furor e se mudou o aspecto do seu semblante. Ficou vermelho de raiva o rei contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais
do que se costumava aquecer. Colocaram 7 vezes mais lenha. Irmão, Deus é quem nos honra. O Nabucodonosor afrontou o verdadeiro Deus. Eles estavam corretos em servir o verdadeiro Deus. Eles não estavam servindo a homem. O que eles tinham que servir a homem era o que o rei precisava no dia a dia, dos serviços dele. Não que ele adorasse o rei, os deuses do rei. Isso eles não se dobraram. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar no forno de fogo ardente. Mandou aqueles homens fortes amarrar os 3 para jogarem no forno. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e os seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Eles foram lançados, porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Só aqueles homens chegar perto, o fogo já lambeu eles. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Deus permitiu eles ir para esse forno, para que todos reconhecessem o poder do verdadeiro Deus. Às vezes nós passamos, irmão, nós temos um momento que parece que estamos no fogo. A luta é grande, a luta dobra, as pessoas se levantam mais. Parece que as pessoas da sua casa até se levantam mais. O diabo vai aquecer essa fornalha para ver se você peca contra seu Deus. Esse verdadeiro Deus a que servimos. Então nós temos que nos lembrar da palavra toda hora, irmão. Sermos sinceros diante de Deus. Que nos custe qualquer coisa, mas que nós não percamos a salvação. Servir ao homem? Não, prefiro servir a Deus. Foi o que Sadraque, Mesaque falou para o rei. Se Deus quiser, nós vamos ser queimados, sim, mas nós não vamos se dobrar aos seus deuses, nem a sua estátua. E o fogo estava tão quente que lambeu aqueles homens que jogaram eles. E o rei estava prestando atenção. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Um homem branco, reluzente lá dentro. Deus tem poder sobre o fogo, irmão. Deus tem poder sobre a água. Deus tem poder sobre a tempestade. Tem poder sobre o vento. Tem poder sobre os vírus. Tem poder sobre as bactérias. Quando Ele dá a ordem, todo se acalma. O fogo aqui teve que se acalmar, teve que virar um ar-condicionado. E aqui no texto nós vamos ver. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus Altíssimo. Já está reconhecendo que eles são servos. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eles mesmos saíram. Mas aquilo para ele era fogo? Nada, irmão. Vamos ver? E ajuntaram os satrapas, os prefeitos e os presidentes, os capitães do rei,
contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Oh, glória a Deus! Não tinha cheiro de fumaça, de nada. Nada tinha afetado eles. Aquilo virou um ar-condicionado. Por quê? Porque o quarto homem da fornalha estava com ele, que é o nosso Jesus, que tem poder sobre tudo, irmão. Às vezes nós turturbiando na fé, falamos palavras diferentes do que a Bíblia diz. E Deus quer que nós sejamos justificados pela fé. O justo viverá da fé, e se ele recuar, não tem prazer nele. É Deus que vai organizar tudo, irmão. É colocar o joelho diante desse Deus e mostrar: está acontecendo isso, isso e isso. Às vezes nós queremos vencer com a força do braço. O Sadraque aqui não podia ir contra o rei. Mas depois todo esse pessoal que se levantaram contra ele, que diz aqui que é os satrapas, os prefeitos, toda aquela corja lá, né? Reconheceram que nem o fogo nem tinha cheiro, um cabelozinho não tinha sido queimado. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. O rei também teve que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Antes ele tinha falado: Deus nenhum vai te livrar. Ele aí reconheceu que o nosso Deus é diferente dos deuses que os outros servem. Ele ficou assombrado, o rei. E teve que reconhecer diante de todos. E aqueles que se levantaram tiveram que baixar a cabeça, derrotados. Então, irmão, a nossa vitória está com o Senhor. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós temos que viver a palavra. E a nossa palavra tem que ser de acordo com a palavra de Deus, para que Ele possa respaldar, para que Ele possa nos livrar do fogo, da água e das grandes ondas. O fogo, as grandes ondas e as águas representa toda essa tempestade que vivemos, irmão. Tem hora que do nada surge uma tempestade na nossa vida. Como? Eu estou servindo a Deus? Sadraque não foi perguntar isso. Continuou crendo. Continuou dizendo que Deus era o Deus verdadeiro. Primeiro eles não murmuravam. Eles eram escravos, irmão. Foram escravizados. Eles tinham que prestar serviço ao rei. O salário era só a comida, porque eles eram escravos. E não se dobraram, nem à estalta, nem aos deuses do rei, porque tinha confiança no seu Deus. Ele sabia que estava sendo escravo ali por causa da prevaricação do seu povo. Então o rei aqui reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo... Aí o rei fez outro decreto. Pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas seja feito um montão, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Oh, glória a Deus! O rei fez outro decreto: aquele que se levantar contra o rei,
contra o Sadraque, Mesaque e Abednego e o seu Deus, será despedaçado. Reconheceu. Então o rei fez prosperar. Olha aí, quando a gente confia em Deus, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles eram escravos, o rei deu mais negócios para eles, deu mais atribuições, e eles prosperaram lá. É isso que Deus faz conosco, irmão. Não olhe, não se limita ao tempo, ao modo, como você está, quem tem se levantado contra você. A sua guerra não é contra carne nem sangue. Entregue na mão de Deus essas coisas. Ore por essas pessoas. As pessoas são usadas pelo inimigo, como esse rei foi usado. O rei até ali, nem estava tranquilo, irmão. Ele serviu os deuses dele, mas o Sadraque, Mesaque e Abednego serviu o verdadeiro Deus. E não havia confusão. Mas na hora que o diabo viu isso, se levantou. Extingou as pessoas' falas. E é assim que acontece, às vezes na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, numa fila de ônibus. Do nada o diabo se levanta. Aí eu tenho que me lembrar da palavra. Por quê? Senão eu vou pecar contra aquela pessoa, não, contra Deus. Então fez prosperar. Deus é assim, irmão. As bênçãos estão reservadas para nós. Nós vamos alcançar as bênçãos. As misericórdias de Deus está pronta para nos alcançar. Agora, Ele quer me ver e te ver buscando ao Senhor, como diz lá em Oséias. Buscando ao Senhor e prosseguir em buscá-lo. O que é prosseguir em buscá-lo? Prosseguir e estar de acordo com a palavra. Se eu sair dessa palavra, irmão, o fogo vai me queimar, as águas vão me submergir e com certeza eu vou me afogar. Porque eu estou fora, eu estou igual um ímpio. Eu conheço a palavra, mas não quero obedecê-la. E nós temos que obedecer. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica seu lar, sua casa. A mulher sábia, irmão, não só é a mulher dona de casa. A mulher sábia é a igreja. A mulher sábia somos cada um de nós. Como igreja. Nós temos que saber edificar. Nós temos que ser luz, ser candeia. Eu não posso ser igual às trevas. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não foi. Ele não se dobrou. Ele podia ficar numa boa. Não, senhor, vou me dobrar. Que é isso? Só uma vezinha só? Não é hoje que vai tocar a trombeta? Vou me dobrar sim. Mas não, ele não se dobrou. Porque sabia que ia agradar o rei, mas ia afrontar o verdadeiro Deus. Quando ele procurasse Deus, não tinha mais ninguém. E quando o homem não gostasse mais dele, ia descartar eles. Não é assim que o homem faz? Ué. Nós não temos que estar agradando. A nossa palavra tem que ser assim, não. E essa palavra que Deus tinha para nós, e nós vamos orar pela nossa família. Você que já colocou o seu pedido de oração, ou quer colocar outro, depois você pega aqui, né? Os irmãos podem passar aí, se alguém quiser. Mas coloca esse pedido no teu coração e nós vamos orar agora. Eu começo orando pelas pessoas que estão aqui representadas por essas fotografias. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai eterno, Deus poderoso, Deus forte e Deus fiel. Nós vimos que o Senhor é o Deus que tem o poder sobre o fogo, sobre a água, sobre a tempestade e sobre todas as coisas.
Meu Deus, eu apresento a Ti cada pessoa aqui representada nessas fotografias, meu Deus. Tem pessoas aqui que estão desviadas do Teu caminho. Tem pessoas aqui que estão passando necessidade. Tem outras que estão desempregadas, meu Deus. Tem outras, Pai querido, Pai amada, que estão, Pai, longe da Tua palavra. Pai querido, Pai amado, tem outras que o diabo já laçou, meu Deus, que estão na sarjeta do diabo. Pai, o Senhor disse que levanta o pobre do pó e o necessitado do monturo. Levanta esse filho pródigo, meu Deus. Traz de volta para o Teu aprisco, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos cada uma dessas pessoas, Pai. Como também coloco nas Tuas mãos nossos amigos, os nossos filhos, os nossos parentes de longe e de perto, meu Deus. Ó Jesus querido, as noras, os genros e todos aqueles que fazem parte da nossa família, meu Deus. Aqueles que nos cercam, Senhor. Aqueles que até compreendem, mas são usados pelo demônio porque não tem a Tua palavra, meu Deus. Nós abençoamos eles e pedimos que Teu manto de salvação venha sobre a vida deles, Pai. Ajuda, Senhor, a eles sair, Pai, deste lamaçal que entrou. Ajuda, meu Deus, a eles sair desse laço do passarinheiro. Pai querido, Pai amado, abençoa a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Prospera os Teus servos, as Tuas servas, meu Deus. Abençoa os jovens desta igreja. Abençoa as crianças, Pai. Os adolescentes, meu Deus. Os idosos, Pai, as idosas. Pai querido, Pai amado, abençoa cada um dos obreiros, Pai. Suas famílias. Meu Deus, dá entendimento a cada um na Tua palavra. Abençoa, Pai, cada culto aqui da Tua casa. Abençoa essas pessoas que se dedicam, vir, Pai, à Tua casa, buscar o Senhor. É na Tua casa, Pai, que o Senhor emana a bênção. É diante do Teu altar que fluem as águas, Senhor. Por isso nós estamos aqui, com o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Teu altar. Meu Deus, abençoa essas pessoas que vão vir e faz elas entender, Pai, que elas têm que estar na Tua casa, Pai, na casa do Senhor. A casa do Senhor é que se chama casa de oração. Por isso, meu Deus, nós repreendemos todo mal que se levanta na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Caia por terra todos, em nome de Jesus. Toda doença, toda miséria, toda obra maligna, caia por terra em nome de Jesus. Toda dor seja curada agora, em nome de Jesus. Aonde tiver um caroço, aonde tiver uma sequela de uma operação, de um acidente, seja restaurada agora em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, se verdadeiramente o Filho libertar, nós seremos livres, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foi. Obrigado, Senhor, por esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa-te usar para curar, deixa-te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faz chorar. Deixa-te usar para curar,
Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa-te usar para curar, deixa-te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.